Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um resumo da semana, a sua revista semanal da Causa Operária TV. Neste domingo, dia 4 de abril de 2020, estamos iniciando o nosso programa de número 50. E destaques no programa de hoje, vamos comentar aqui o êxito da convocação do Dia de Luta contra a Ditadura de ontem e de hoje, 31 de março, e a convocação já iniciada pelo PCO e pelos comitês de luta, a realização de um 1º de maio classista, de luta dos trabalhadores nas ruas, como tem que ser para parar o genocídio e a ofensiva da direita, que já levou à morte de mais de 330 mil brasileiros em números oficiais, e o país completando hoje também 13 milhões de pessoas infectadas. Bom, e com previsões que nós vamos destacar aqui no programa de hoje também, nada otimistas, como de que a gente vai podemos chegar aí em julho a 600 mil mortos, né? Números aí divulgados por uma universidade norte-americana. Bom, nós vamos tratar desses casos, vamos falar da política criminosa que segue levando o país aí, não só na destruição na saúde, mas também a entrega em meio à situação de crise. O país, a direita, né, se aproveita para aprofundar a entrega. E essa semana estão previstos aí leilões de portos, aeroportos, rodovia. Bom, vamos comentar aqui também no programa a questão da terceira via, né, a busca desesperada já a essa altura da direita tradicional por encontrar aí uma alternativa à candidatura de Lula e também a reeleição, a candidatura à reeleição do Jair Bolsonaro. Bom, vamos ter notícias internacionais, né? Destaque aí para a crise em torno da AstraZeneca nos Estados Unidos, que já levou a 7 mortes, e também os protestos no Reino Unido contra a política de restringir a liberdade de manifestação. Vamos falar mais de 170 mil imigrantes na fronteira com os Estados Unidos, o maior número em 15 anos. Bom, estas e outras notícias nós vamos comentar aqui com a participação de 2 apresentadores aqui do canal Causa Operária TV, o companheiro Juliano Lopes. Boa noite, Juliano. Olá, boa noite, companheiros da CLTV, boa noite, companheiros aqui do grupo, do debate, companheiro Antônio Carlos, companheiro Francisco Muniz, que está conosco aqui compondo, né, a apresentação aqui do resumo da semana. Então, eu já passo então ao boa noite ao Chico. Boa noite, Chico. Tudo bem, camarada? Beleza, boa noite, Juliano. Boa noite, Toninho. Vamos começar aí, temos muita coisa para ver, né? Mas boa noite a todos aí, boa noite à audiência da Causa Operária TV também. Bom, vamos lá. Como de costume aqui no nosso programa, vamos iniciar o programa de hoje mostrando aí 3 charges muito boas, mais uma vez, do companheiro J. Camelo, né, porque elas refletem aí temas importantes da semana. A primeira que vocês estão vendo aí parece refletir aí o ato lá em Araraquara, por exemplo, onde os companheiros do PCO colocaram aí os coxinhas para correr. Teve coxinha que foi parar dentro da igreja, né, foi mexer com os manifestantes do PCO, mas foi a política em geral, não só em Araraquara, mas em todo o país. Enquanto os atos da esquerda, né, liderados pelo PCO e pelos comitês, foram atos expressivos, combativos, a direita murchou, né, e no máximo teve aí meia dúzia de gatos pingados manifestando. Então vocês estão vendo aí a charge do J. Camelo. Você falou que provocar cirandeiro era moleza. Eu me enganei de turma, né, os coxinhas dizendo aí, erraram a turma, foram provocar a turma errado. Bom, tem mais uma outra charge também do companheiro J. Camelo. Pode colocar para a gente aí, produção? Agradecer aí o companheiro J. Camelo. Essa aí para falar da crise dos militares, né? A crise, destaque nessa semana aí no noticiário, os militares. Atire a primeira pedra quem nunca foi fascista. Bom, atiraram, né? Prendam aquele comunista, grita lá o general atingido pela pedrada, né? Podia botar mais pedra nisso aí, que com certeza, né, a imensa maioria do povo não tem nada a ver com o fascismo e com a política genocida levada adiante
pelo governo aí repleto de militares. Bom, e a última, né, o J. Camelo comparando aí a situação, um problema que nós vamos tratar no programa aqui de hoje, que é a falta de médicos, né? Então, a comparação na charge aí entre o governo Dilma e o governo Bolsonaro, a dama e o vagabundo. Mais médicos, né? Tá lá Dilma, e mais mortos, né? Que é o programa do Jair Bolsonaro. Bom, tá aí, né? Obrigado aí ao J. Camelo não só por essa, mas pelo trabalho aí que no humor sarcástico e mordaz e muito combativo, né, denuncia aí a política genocida da direita. Bom, vamos na nossa pauta. Queria começar, nós vamos falar bastante aqui dos dados da situação da Covid, né? Nós, junto com os outros companheiros, nós vamos apresentar vários dados, mas eu queria justamente começar destacando, né, uma questão que nós vimos assinalando aqui no nosso canal de maneira cotidiana, de que o fato de que, obviamente, o Bolsonaro, ao contrário do que tenta apresentar aí a imprensa golpista, não está sozinho nessa empreitada, né, nessa escalada de terror contra o povo brasileiro, né? E para destacar, só para reforçar aí uns dados que reafirmam essa situação, bom, São Paulo está implementando, né, como parte da política genocida do governo do estado mais rico da federação, que já tem está caminhando aí para os 80 mil mortos, né, passou essa semana da marca de 75 mil pessoas mortas em São Paulo. O estado dos científicos, né, científicos aqui entre muitas aspas, João Dória e Bruno Covas, prefeito da capital, e o primeiro governador de São Paulo, resolveram reciclar, isso mesmo, reciclar Covas, né, que tem sido uma marca da atual gestão, dessas gestões, tem sido abrir covas, né? Mas agora chegou a tal ponto, o volume, né, os cemitérios em São Paulo já estão trabalhando com o terceiro turno, fazendo enterros durante a madrugada, né? E foi criada uma força-tarefa para reciclar pelo menos 1.000 covas em um cemitério fechado para enterros em São Paulo, né? Enquanto equipes da saúde correm para abrir vagas, né? Há um esforço que é muito fraco para abrir vagas nos hospitais, né? Não há vagas nos hospitais, não há vagas nas UTIs em São Paulo. O governo de São Paulo, a administração municipal do prefeito tucano Bruno Covas, resolveu montar uma força-tarefa para exumar 1.056 corpos em um prazo mais rápido, né? E colocou aí, vocês estão vendo, tem imagem aí, a produção vai colocar para a gente, o pessoal para exumar os corpos e liberar, desocupar, tirar corpos antigos, nisso aí de maneira bem simples, né? Leiga, consiste aí a reciclagem, né? Tirar os corpos que estavam enterrados aí há alguns anos e que não vinham sendo tirados aí no tempo legal estabelecido para abrir lugar, né? O sucesso, o êxito, né, da administração tucana em São Paulo única e exclusivamente abrir covas, né, numa velocidade que já não está sendo suficiente. Quer dizer, não tem testes, não tem vacina e agora também não tem covas. Em São Paulo, essa semana se superou a marca de 510 pessoas mortas esperando vagas em leitos na UTI. Já são mais de 510 paulistanos, né? Paulistanos, pessoas residentes em São Paulo, mesmo que de outros estados que estavam aqui, que morreram esperando uma vaga na UTI. Só para a gente ter uma ideia, esse número é maior do que o total de mortos em Cuba durante toda a pandemia, né? 1/3 dos mortos na Venezuela também durante toda a pandemia, mostrando aí a política genocida, criminosa, a total falta de iniciativa, de investimento do governo, das unidades mais ricas da federação, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo,
que tem o segundo e o terceiro maior orçamento nacional, né? Mostrando que, na realidade, a diferença aí com a política genocida do Bolsonaro está apenas em palavras, né? Nada mais do que isso. Bom, antes de passar para os nossos companheiros aí, para a gente seguir na pauta, eu queria agradecer aqui, saudar, dar uma boa noite, né? A gente deu um tempinho aqui no começo, mas saudar a nossa audiência, o pessoal que está acompanhando aqui a nossa programação, companheira Simone Souza, o Fabiano Proletário, Fernandes da Silva, Ana Matos, o Osni Castro, sou eu, o Mauro Sou, chegando por aqui também, a companheira Carla Silva, que já chegou por aqui e mandou aí o seu sticker, a sua contribuição, muito importante aqui para sustentar o nosso canal e dando um bom exemplo aí, você que está nos acompanhando, participando do programa, como a Monique FC, o Elias Santos, a Maria do Carmo. Eu queria pedir duas coisas para você. Primeiro, que você compartilhe aí o link do nosso canal, né? Divulgue aí o programa Resumo do Dia e a programação da Causa Operária TV, mandando o link para os seus amigos, para os grupos familiares, em todas as redes aí, no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, no Twitter. Mande para Deus e o mundo. Bom, e em segundo lugar, né, que vocês sigam aí o bom exemplo da companheira Carla e mandem aí a sua contribuição, que é fundamental, né, para sustentar aqui nosso canal. Você pode contribuir de maneira permanente, sendo membro do nosso canal, como todo mundo que está em verdinho aqui na sua tela, né, que tem o nome em verde, tornando-se membro, clicando logo aqui abaixo da tela, no retângulo azul que diz Seja Membro, e você escolhe aí a sua forma de contribuição. E sendo membro ou não, você pode fazer como a companheira Carla e mandar a sua contribuição instantânea, né, o seu superchat, a sua figurinha, o sticker, para contribuir conosco. Então, você que está aí, não perca tempo, participe aqui do programa, mande a sua crítica, a sugestão, e se você mandar aí a sua mensagem com a sua contribuição, nós ficaremos ainda mais gratos. Bom, vamos em frente na pauta, né? Vamos em frente. Eu vou passar justamente para o companheiro Juliano, para ele apresentar aí os números, o balanço nesse final de semana da situação dramática da Covid no país. Vai lá, Juliano. Bom, antes de passar esses números, né, eu queria só fazer um comentário a respeito da notícia dada pelo companheiro Antônio Carlos, que é muito escandalosa, né, porque finalmente esses tucanos aqui de São Paulo, o PSDB, eles não tomaram nenhuma única medida com relação à pandemia do Covid, não tem nada, não fizeram nada, e a medida que sai, a medida que eles tomam, é justamente reciclar covas, que na verdade é o seguinte, são covas públicas, de gente pobre com certeza, e agora, se porventura tiver algum parente, né, enterrado nessas covas, não terá mais, porque os incompetentes científicos de São Paulo foram incapazes de combater a Covid, não querem combater a Covid, e agora são incapazes até mesmo de construir covas, construir cemitérios. E, nesse sentido, eles foram lá, né, foram aproveitar as covas já existentes, que é um negócio, assim, escandaloso, e mostra bem qual que é o sentimento que eles têm com relação às vítimas do Covid, e especialmente qual que é o sentimento que eles têm com relação à população pobre, que é quem são os parentes da população pobre, trabalhadora, que estavam, né, enterrados aí. Eu vi que tem a comunicação aí do parente que vai ser retirado da cova, mas é aquela comunicação de tchau e benção, não podemos fazer mais nada. Então, esta aí é a única medida prática do governo do PSDB até agora, depois de um ano de coronavírus, foi reciclar a cova das famílias, né, dos mortos das famílias dos pobres. Também não é à toa que chegamos ao seguinte número. O Brasil oficialmente está aí com 12 milhões e 984 mil infectados, né? Estamos contando já os que, inclusive, já morreram aí nesse processo. 13 milhões de infectados. Isso são os números oficiais. Eu garanto que se nós que estamos aqui no programa conversarmos com vizinhos, amigos e mesmo companheiros de partidos, muitos desses aí sequer
viram o teste. Ninguém sabe como é que é. Muita gente não sabe ainda como é que é o teste do coronavírus, do Covid. Muita gente pegou o coronavírus, está com coronavírus, não sabe. Enfim, esse número aqui é o número oficial de quem hoje teve a possibilidade de ser testado com relação ao Covid-19. Eu mesmo eu fiz 2 testes já com relação ao coronavírus, cada teste girando em torno de R$200, tem teste mais barato hoje em dia de R$150, mas de qualquer maneira é só para quem tem acesso, né? Quem pode pagar isso daí. A grande maioria da população está se contaminando, e esses que estão diagnosticados, que foram testados com Covid, a gente que teve a possibilidade de ir lá, correr atrás, né, fazer um teste, alguns poucos aí da própria rede pública, mas no geral, nós temos ainda, né, por exemplo, 1.296.000 pessoas que ainda estão em acompanhamento do coronavírus. Quer dizer, o número é gigantesco, é totalmente alarmante, né? Essa quantidade são dados oficiais, denunciamos aqui mesmo no resumo da semana que muitos casos não são tratados como Covid. Existe todo um processo de falsificação das prefeituras para reduzir os casos de Covid, foi falado isso aí também, inclusive por outros prefeitos, por agentes de saúde, e diante de todo esse cenário da pandemia, do avanço do contágio do Covid, não há nenhuma medida, né? Não há nenhuma única medida efetiva de combate ao coronavírus. O que nós temos aí tão somente medidas artificiais, como é o caso do PSDB e outros governadores científicos no Brasil, e também esse tipo de medida completamente escandalosa, que é o que foi anunciado pelo companheiro Antônio Carlos antes dessa notícia aqui, que é o caso de reciclar covas. Quer dizer, revela que não há preparo algum, eles não estão preparados para nada, não gastaram um único centavo a mais para nada, porque também faltou insumos básicos de hospital, leitos, né? Eles falam de leito, e você tem a impressão de que o leito de hospital é praticamente uma nave espacial, que é uma coisa impossível de se conseguir, caríssima, não é fato, é barato até para um governo conseguir leitos, eles não fizeram isso daí, e ninguém vai assumir, né? Ninguém vai assumir esses 13 milhões de casos aí, fica como um acidente natural, sendo que os irresponsáveis dos governos estaduais e o próprio governo federal não tomaram nenhuma medida. Está tudo isso daqui é fatura a ser paga, a ser cobrada aí pela direita golpista. Nós temos o seguinte, nas últimas 24 horas, 1.240 mortes, porque nós estamos desde o começo da pandemia com a subnotificação no final de semana, que é outra coisa escandalosa, que todo mundo acha que é normal, mas é escandalosíssimo isso daí. Nós temos por exemplo, chegou o final de semana, pronto, não tem mais notificação de Covid. Onde é que fica esse pessoal? Fica parado no corredor, morto lá em algum corredor do hospital? O exame será processado depois? Não tem nada sendo feito? Como é que é isso? Fica por isso mesmo, né? Bom, nós temos a média de 2.747 pessoas nos últimos 7 dias, quer dizer, pelo menos, juntando todos os números e considerando essa subnotificação no final de semana, mais de 2.700 pessoas mortas por dia, quase 13 milhões de casos confirmados no Brasil, novos casos, quer dizer, gente que se diagnosticou de ontem para hoje, são quase 31 mil pessoas que estão diagnosticadas de ontem para hoje com coronavírus. Enfim, é um verdadeiro estado de calamidade, né? Um estado que a população pobre brasileira, trabalhadora, que é quem está pagando essa conta aí, sofre nesses exatos momentos. Bom, Antônio Carlos, vamos lá. Ok. Bom, seguindo em frente aqui, eu vou passar a palavra para o companheiro Chico agora, para, no meio desse quadro devastador que nós temos, falar aí das perspectivas, né? Tem esse gráfico que a produção estava mostrando para a gente, vai voltar aí com certeza para o pessoal o Chico poder analisar qual é a expectativa, né, que a Universidade norte-americana traçou, qual é o cenário provável para o mês de abril e para os próximos meses aqui no país. Vai lá, Chico.
Bom, companheiros, a situação é a seguinte, né? A gente tem aí um estudo da Universidade de Washington, né? Do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que colocou aí 3 possíveis cenários para o desenvolvimento da pandemia no Brasil, né? Então, eles analisam com base aí em alguns fatores, como, por exemplo, as medidas do governo para conter a disseminação do vírus, da vacinação, e com base aí também no comportamento da população e tudo mais, né? A gente sabe que aqui no Brasil as medidas são as piores possível, a vacinação é a pior possível também, é o mínimo possível, e a população que é obrigada a trabalhar, né, também se comporta, vamos dizer assim, não por responsabilidade deles, né, mas pelas circunstâncias, da pior forma possível. É lógico, porque se o companheiro, se o cidadão é obrigado a trabalhar, ele vai sair de casa para trabalhar, né? Eu queria comentar, né, sobre a questão da subnotificação, que há casos de pessoas, isso aí a gente ouve aí as histórias, né, comentários aí, que saem para trabalhar com Covid-19, infectados por Covid-19, por medo de perder o emprego, medo de se falar para o patrão que está doente, o cara vai perder o emprego, o cara aí tem que alimentar uma família, tem que fazer aí, ganhar o seu dinheiro, o seu salário, então ele vai trabalhar com Covid-19 mesmo assim, ele está aguentando a doença e tal, mas ele sai para trabalhar, é um negócio que acontece, né? Enxerga isso como uma espécie de irresponsabilidade, sei lá, mas na verdade acontece porque a pessoa simplesmente não tem onde cair morta, né? Então, voltando aqui, né? A projeção da instituição aí norte-americana, da Universidade de Washington, coloca o seguinte: se a gente tiver aí um comportamento com base no cenário mais ou menos parecido com o cenário atual, né, que já é bem ruim, então nos próximos 30 dias a gente teria aí um total de mortos de 434.702 pessoas, né? Seria aí no base num cenário que se mantenha da forma como ele está agora, né? Se for dessa forma, continuar assim, até o final do primeiro semestre, seriam aí 561.634 mortos, ou seja, aí, com base no cenário atual, a gente passaria aí do 500.000 de mortos até o final de agosto, ou final de julho, até agosto, passaria daí. O segundo cenário possível é o pior cenário, caso a situação piore, né? Que eu não sei como que poderia ser, mas seria assim: se a situação piorasse, né? Levando em consideração as variantes do vírus espalhando de uma forma maior e tudo mais, se todo mundo voltasse a se deslocar num nível como se não houvesse nenhuma, os 20%, pouco de isolamento social que tem aí sumisse, enfim, um cenário pior ainda do que é o atual, né, que já é muito ruim. Aí a gente chegaria aí a 436.151 mortos até o fim do próximo mês, e até o fim do primeiro semestre aí a 595.521 mortos, quase 600 mil mortos. E o terceiro cenário, que seria aí com uma situação melhor, né? Uma melhora na situação, então o pessoal, todo mundo usando máscara, as variantes do vírus se espalhando de uma forma mais menor e tal, e tudo mais, né? Teria aí uma possibilidade de 429.634 mortos até o fim do mês, e até o final do primeiro semestre, 507.113 mortos. Ou seja, se tudo der certo, a gente vai ter 500.000 de mortos no final do primeiro semestre, né? Não importa aí o que se faça, esse cenário já é o cenário mais provável, é o cenário indicado aí, porque a situação é tão grave, né, que não vai ter como segurar isso daí. Vamos chegar a 500.000 mortos até o fim desse semestre, e do jeito que a coisa vai, não é muito arriscado prever, né? Aí temos aí a imagem do cemitério com as covas, né, que a gente já sabe, a gente ouve histórias aí, o pessoal morre, já é enterrado na hora, hoje em dia você não tem nem a possibilidade de fazer um velório, nada, né? E do jeito que a coisa anda,
não é arriscado dizer, não é ousado dizer que podemos chegar tranquilamente até o fim do ano à marca de 1 milhão de mortes por Covid-19 no país. Eu passo a palavra aí para os companheiros para continuar a dar seguimento à pauta. Obrigado, Chico. Eu queria só destacar duas coisas sobre esse tema, né? Primeiro, de que essas previsões poderiam levar o Brasil a superar em julho os Estados Unidos em número de mortos, né? No momento que os Estados Unidos têm uma onda descendente de mortos pela Covid, né? E o Brasil tem previsões, não só vive um momento de crescimento do número de mortos, né? Nesse momento, os Estados Unidos têm 555 mil mortos, mas tem hoje, nas últimas 24 horas, por exemplo, registrou menos de 800 mortos, né? E vem se mantendo aí numa média decrescente, enquanto o Brasil, né, vem registrando aí uma média de quase 3 mil mortos por dia, né? Os números divulgados nas últimas horas são menores, tem a ver também com feriado, a uma redução do número de dados em muitos municípios. Bom, e um outro dado importante, quer dizer, essa primeira previsão, é bom tomar em conta que 600 mil mortos no Brasil, em comparação com os Estados Unidos, representa uma das taxas de mortalidade, letalidade das mais altas do mundo, né? Já que os Estados Unidos têm aí quase o dobro da população brasileira, né? Então, pelo menos 70% a mais do que a população brasileira. Então, obviamente que, se nos Estados Unidos o número, obviamente, é assustador, né, no país mais rico do mundo, a falta de medidas para conter efetivamente a Covid, a disseminação, atingindo principalmente a população pobre, no Brasil esse número é ainda mais gigantesco, doloroso. Bom, um segundo dado é que as previsões aí apresentadas pela Universidade de Washington, que os dados que o Chico destacou, são até junho, que no ano passado, justamente o mês com maior incidência foi julho, né? Porque julho é o mês das temperaturas mais baixas, onde as complicações da Covid elas se encontram com a tendência de problemas respiratórios já comuns nessa época do ano, né? Então, antes do mês desses números serem batidos agora no mês de março, né, o número com maior incidência da Covid no ano passado e até fevereiro era justamente julho de 2020, né? Então, esse dado é preocupante, que essa marca, né, mostra que se a gente não se livrar do governo, né, se não se livrar dos golpistas, eles estão colocando em risco, aí, como o Chico destacou acertadamente, né, de que o país, não só a gente chegue aí a 600 mil mortos ainda nesse primeiro semestre, como que essa marca possa ser superada e, infelizmente, deixada para trás. Bom, e uma outra, seguindo na nossa pauta, eu queria destacar um outro dado importante, né, que é o fato de que, obviamente, mais um dado que comprova que não há medida nenhuma, absolutamente nenhuma, para sanar essa situação, né? E, pelo contrário, é a política de cortar gastos com a saúde, há uma fadiga enorme dos trabalhadores da área da saúde, dos médicos, enfermeiros, atendentes e funcionários em geral. E, diante dessa situação, o governo adotou uma medida essa semana que mostra o caráter criminoso, né, genocida do governo federal, acompanhado dos governos estaduais, que foi o veto, né, atendendo aí aos reclamos dos conselhos federais e regionais de medicina, a contratação de médicos formados com diploma no exterior, né? O Bolsonaro e a burocracia, pode deixar a foto aí, produção, atendendo aí os reclamos da pelegada dos conselhos de medicina, né, vetaram a possibilidade de que médicos formados no exterior que não tenham sido aprovados no chamado exame do Revalida sejam contratados aí para trabalhar pelo país afora. Tem outras imagens aí. Eu queria destacar a importância dessa medida, porque está faltando médico, né? Os médicos que existem, eles estão inclusive sem condições, depois de um ano de trabalho estafante, sem condições
jornadas pesadas, né? E tem médico querendo trabalhar, né? Só para a gente ter uma ideia, esse exame existe hoje no Brasil, as estimativas são alguma coisa de 15 mil médicos, pelo menos, formados no exterior, mas que não têm o seu diploma validado, porque aqui se exige uma coisa totalmente absurda, né? Que é que esses médicos se submetam a um exame que é feito não para aprovar ninguém, é feito para reprovar, né, os médicos. É como uma prova da OAB, né? E tá o companheiro Juliano, que é advogado, né? A prova da OAB não é para admitir, né, os formados em direito no exercício da advocacia. Ele pode até depois falar um pouco essa comparação, acho que é importante. Né? No caso também do Revalida, é para impedir, né, que os médicos com diploma no exterior exerçam suas atividades no Brasil. Mesmo que eles tenham experiência, né, isso não vale absolutamente nada. Bom, isso mostra que a preocupação da direita, inclusive da direita, da área médica, da burocracia dos conselhos de medicina, não é defender aí a população, os interesses do povo, mas é garantir privilégios, né? O Brasil que sofre enormemente aí com a falta de médicos, né? Esse dado, esse mapa colocado aí pela produção elucida bem, né? Mostra aí a distribuição de médicos pelo país afora, pelas regiões brasileiras. Então, os números de cima de cada região é a porcentagem de médicos do país em cada região. E embaixo, o percentual de habitantes do país naquela região. Então, a gente vê, por exemplo, o Nordeste. Tem 17,8% dos médicos e 27,6% da população brasileira. Né? A única região, tem duas regiões onde há mais médicos percentualmente, né, do que o percentual de população, que é no Sudeste, e que tem 54% dos médicos brasileiros, e o Sul com 15%. Isso é resultado da política criminosa, né, de contenção dos cursos de medicina, queria dizer até privados, né? Há uma política de restringir a abertura de cursos de medicina. Bom, e pior, mais grave ainda, que é a falta de uma política de abrir as universidades públicas para que os filhos da classe trabalhadora, dos operários, dos camponeses, possam ter acesso, né, à universidade de medicina. E aí nós temos esse resultado aí, que é bem interessante, colocado pela produção, que é a média de médicos por cada 1.000 habitantes. Só para a gente ter uma ideia, o número mínimo, para uma situação normal, não uma situação como a que a gente tem hoje de pandemia, uma situação de genocídio, de guerra, né, contra o povo. O número mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Né? Então, a gente vê o seguinte, que em nenhum lugar do Brasil essa meta foi alcançada. Né? E mesmo que, vamos supor, o Sudeste, que está mais próximo dessa meta, nós estamos vendo que, obviamente, numa situação atual, onde estão morrendo em São Paulo, já morreram mais de 75 mil pessoas, né? E que no país tem mais de 330 mil mortos oficiais, toda ajuda seria pouca, que viessem mais médicos, que viessem os 15 mil médicos aí, que fosse dada autorização para que eles exercessem a profissão, que voltassem os médicos cubanos, né, que Bolsonaro e a direita expulsaram do país até antes de assumirem o governo. E só um último detalhe, aí eu passo para o Juliano comentar e até depois ele já anunciar o próximo tema, que é o seguinte, a última vez que foi feito um exame completo do Revalida foi em 2017. No ano passado começou-se uma primeira fase e não se terminou, como se o país não estivesse precisando de médicos. Né? A prova ela é uma prova para excluir, então ela consta de 2 etapas, um exame teórico e um exame prático, né? E no caso do pessoal que se inscreveu no ano passado, foi feita só a primeira parte. Né? Quer dizer, é uma política criminosa, né, genocida, de quem não tem a menor preocupação de garantir sequer que a população tenha direito ao atendimento médico. Juliano, com você. Perfeito, Antônio Carlos. Isso aí eles tiveram as manhas, né? As manhas de poder rejeitar
médicos que poderiam trabalhar aqui no Brasil em uma situação de pandemia. É um critério totalmente arbitrário, né? Esses critérios de prova e testes, sendo que nós temos conhecimento disso, né, pelo pouco que a gente acompanhou, a questão do coronavírus nem demanda nenhum tipo de especialidade médica complexa para que a pessoa seja atendida por um médico e tratada por um médico. É simples o tratamento, inclusive. O que revela também o total abandono do problema, a total desconsideração pelo povo brasileiro vítima do coronavírus. Eu acho que um caráter importante que foi falado também é essa questão do programa Mais Médicos, né? Que foi, muito embora não tenha acabado formalmente, exista aí um resquício do Mais Médicos, do programa do governo federal, mas foi totalmente destruído, né, pela direita golpista, que inclusive festejou a saída dos médicos cubanos. Ao tempo que eu lembro muito bem, essa mesma direita, até mesmo antes do golpe de Estado, fazia protestos aí contra a entrada dos médicos cubanos no Brasil, xingando o pessoal em aeroporto, etc. Então, quer dizer, no momento que a gente vive a pior crise sanitária do país, de todos os tempos, o governo direitista, o governo bolsonarista recusa, né, simplesmente recusa, impede o exercício da profissão de médicos que estão exercendo a profissão em outros locais, em outros estados, os países que poderiam muito bem estar exercendo a profissão aqui no Brasil, e os que aqui estão submetidos a esse regime já colocado pelo companheiro Antônio Carlos, quer dizer, gente já com um ano aí de plantão, fazendo o possível dentro do Sistema Único de Saúde. Nós vimos, denunciamos no nosso diário Causa Operária, hospitais que estão fazendo gambiarra com oxigênio, gambiarra com roupas médicas, deixando cadáveres nos corredores, enfim. A situação é uma situação de abandono total. A gente vai falar aqui ainda hoje sobre outro ponto de vista, sobre o Haiti, mas se os companheiros tiverem a oportunidade de ver o sistema de saúde do Haiti, o nosso brasileiro, na mão da direita, está caminhando, né, rapidamente para se transformar no Haiti diante do abandono total do sistema de saúde, dos médicos, né, enfim, da valorização. Destacaria também essa questão levantada pelo companheiro Antônio Carlos, que é a questão dos vestibulares, né, quer dizer, medicina, aqui é mais fácil você virar jogador profissional de futebol do que virar médico, tamanho dificuldades, as limitações do vestibular, etc e tal, sendo que o país tem tem uma demanda grande de médicos e tem a capacidade fácil de construção de escolas, universidades de medicina, bem como também a transformação de universidades que hoje são particulares em universidades públicas, para livre acesso de quem queira exercer a profissão, para num momento como este que a gente está vivendo, a gente ter a capacidade de reagir à doença. Do jeito que nós estamos aqui, e com os números já passados até agora, e só aqui no programa, está claro que o país não vai conseguir reagir à doença, menos ainda nas mãos dos golpistas, que, já entrando aqui na pauta, no assunto que eu queria colocar, esta semana anunciou, quer dizer, diante de tudo isso que a gente está vendo, né, dessa crise toda, da pandemia, o governo anunciou a semana de leilões. A semana que se inicia amanhã, no dia 5 de abril, é a semana de leilões. Quer dizer, os imperialistas, os grandes capitalistas do mundo estão todos de olho nos leilões brasileiros, que é a venda aí, né, a entrega, né? Eles chamam, são todos nomes bonitos, são as concessões, né? Eles falam que haverá retorno de não sei quantos bilhões, falam aqui em retorno de 10 bilhões para a economia nacional, quando tudo é uma completa farsa total. É a entrega, né? A entrega do patrimônio nacional para empresas internacionais, claro, que agora, né, a essa altura do campeonato, que empresário brasileiro tem condições de administrar esse tipo, essas empresas estão sendo todas leiloadas pelo governo. Por exemplo, dar um exemplo para vocês. Essa semana que vai se iniciar amanhã, pode vender, sim, porque é leilão, é venda, né? Vai vender aí 22 aeroportos
brasileiros, que atualmente são administrados pelo Estado. Nós temos ainda o leilão da FIOL 1, que é um trecho da ferrovia de integração oeste-leste, entre Ilhéus e Caetité, na Bahia. Nós temos ainda os portos, portos de Itaqui, no Maranhão, portos de Pelotas, no Rio Grande do Sul, também vão a leilão nesta semana. E mais que nós temos? As estradas brasileiras, né? Por que não? São Paulo, por exemplo, você vai chegando em São Paulo, lá se vão 250 paus aí de pedágio até você chegar, R$200, sei lá, até você chegar à capital, e eles também colocaram as estradas, no caso aqui a BR-153, Goiânia-Tocantins, no leilão. Enfim, esses, dentre outros, patrimônios nacionais, que isso aqui é patrimônio do povo brasileiro, né? Não é patrimônio da direita que está no governo brasileiro, é patrimônio do povo. Tudo isso daqui, nesta semana de leilões, irá à venda aí para concessões. A conversa mole de sempre é que haverá investimentos, né? Quer dizer, aparece lá uma empresa estrangeira, fala que vai investir, recebe todo esse patrimônio gigantesco aqui de mão beijada, né? A preço de banana, porque finalmente, no final das contas, a gente sabe como funcionam esses leilões, chega lá, uma única empresa ganha, paga uma pichincha, etc. e tal, e depois tudo se transforma em prejuízo para a população brasileira, como nós já conhecemos com todas as privatizações e leilões que foram realizados até o momento no Brasil. O que chama a atenção, efetivamente, é isso. Estamos aí com mais de 330 mil mortos, né, por conta da pandemia. O governo, em vez de tomar alguma medida diante dessa situação, anuncia a venda de patrimônio do povo, anuncia a venda de importante patrimônio construído aí, com mão de obra, com trabalhadores, tudo feito pela população brasileira, que nesse momento vai se ver aí, né, de fato alienada, né, alheia àquilo que ela fez, porque vai a leilão para empresários estrangeiros, num processo que começou há muito tempo, né, com os governos da direita, e que agora vai se aprofundar com a venda dos ativos, dos patrimônios nacionais. Na fila aí estão outras empresas, né, nós sabemos que, por exemplo, os Correios está na fila há muito tempo de privatização, bem como o Banco do Brasil e a própria Caixa Econômica Federal. Então, também isso aqui mostra, né, mostra que o pessoal, o governo da direita, golpista, não tem a menor preocupação. Apesar dos vídeos que são gravados aí, os governos estaduais também, falando com relação ao Covid, ficam até meio emocionados, mas no frigir dos ovos é isso. Vamos vender, vamos aproveitar o momento, né? O momento que o povo trabalhador sofre, como foi falado, né? Está forçado a trabalhar mesmo com Covid, com medo de perder emprego, paralisado por conta das suas organizações. Vamos aproveitar a deixa e vender aí o patrimônio conquistado e construído com muito suor e força do povo brasileiro. Bom, se caso não haja comentários, eu já passaria para a próxima matéria. O companheiro Francisco. Chico, não quer falar? Oi, sobre essa questão? Pode ser. Não, sim, eu acho que é importante porque tem uma certa relação com a questão que a gente vai falar aqui. A direita, né? A direita é isso daí. O Bolsonaro, apesar de ser retratado aí por uma parte da direita como o grande vilão, né? O grande demônio aí da política nacional, ele executa aí exatamente a política que a burguesia quer executar, que é essa política de entrega aí das riquezas do país, né? Essa política aí de entregar de mão beijada aí o que como foi bem colocado aí pelo companheiro Juliano, é patrimônio da população brasileira, né? Para um burguês aí, para um burguês estrangeiro, para a burguesia estrangeira do imperialismo, né? Então, essa política é a política da direita, não é simplesmente a política do Bolsonaro, isso que tem que ficar claro para todo mundo. Essa foi a política do PSDB no momento em que ele governou o país, é a política dos tucanos em São Paulo, é a política de todos os partidos da direita, de todos os candidatos da direita, né? Que a questão que a gente ia discutir aqui, o próximo tema, é o problema da terceira via, né? E que é justamente a representação
dessa direita aí, né? Como já se sabe, né? Teve aí um manifesto assinado, né? Lançado aí no dia 31 de março, né? Um manifesto pela democracia aí, assinado por 6 presidenciáveis, né? Que hoje a gente sabe que são, na verdade, os possíveis presidenciáveis da direita, né? O Ciro Gomes, o João Dória, o Ciro Gomes do PDT, o João Dória e Eduardo Leite do PSDB. O João Dória é governador do estado de São Paulo, Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, o Luiz Henrique Mandetta aí do DEM, né, o antigo ministro da Saúde aí do Bolsonaro, que foi abraçado aí como um científico, um grande defensor aí da saúde pública, mas que na verdade é tão genocida quanto todos eles, o João Amoedo do Novo e o Luciano Huck, agora por hora sem partido, né? Então esses 6 aí são os signatários desse manifesto pela suposta democracia, né? E aí o Lula comentou isso daí, né? Ele comentou logo no dia seguinte, no dia 1º de abril, ele comentou esse manifesto e comentou o fato deles terem assinado aí. Ele falou, eles tiveram a chance de garantir a democracia votando no Haddad, mas não votaram, ou seja, né, na linguagem aí do que o Lula quis dizer é o seguinte, todos esses presidenciáveis possíveis aí apoiaram o Bolsonaro, né? Todos eles votaram no Bolsonaro, todos eles são a favor do Bolsonaro, e é preciso salientar aqui de uma forma clara, né? Eles vão novamente apoiar o Bolsonaro. A política que o Bolsonaro coloca é a política deles. Isso precisa estar claro para todo mundo, né? A política é a mesma política aplicada aqui no estado de São Paulo, por exemplo. A política de genocídio da população, a política citada anteriormente aí, por exemplo, do não contratação de médicos, né? A política de reciclar covas, a política de não gastar um tostão aí que seja no combate à Covid, no combate à pandemia, é a política da direita, né? E a política da entrega do país é a política da direita tradicional, é a política do Dória, é a política do Ciro Gomes aí, que quer entregar a água do país para a Coca-Cola, é a política do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, é a política do Amoedo, obviamente, né? O Amoedo aí do Partido Novo, um banqueiro aí, é a política do Huck, representante aí principalmente da Rede Globo, e também é a política, claramente, do Mandetta, que inclusive foi ministro no governo Bolsonaro, né? Então, é importante, o Lula está muito acertado aí na colocação dele, que isso daí é uma grande farsa, né? Esse pessoal aí, eles são todos bolsonaristas, né? Eles todos têm o interesse em, se for necessário, em apoiar o Bolsonaro. Agora, eles estão posando aí de democratas para fazer uma demagogia com uma classe média aí esquerdista, né? Porque eles sabem que é o setor mais direitista da população apoia o Bolsonaro. Então, agora eles estão posando de democratas, e esse manifesto é um manifesto pela democracia, né? Quem lê aí o conteúdo do manifesto é um chamado genérico aí à democracia, né? Fala da Constituição Cidadã de 1988, fala de consciência democrática, fala das diretas já, da luta pela democracia, etc, etc, etc. Tudo uma pataquada, né? Tudo uma demagogia total e absoluta desse pessoal. E é uma parte aí de todo um programa da burguesia, no sentido de se colocar como democrática diante da população. É uma grande farsa, né? Na verdade, o que esse pessoal é tudo bolsonarista, né? Se calhar aí de você ter uma situação, um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, por exemplo, vão todos votar no Bolsonaro, vão todos apoiar o Bolsonaro e, em alguns casos, chamar o voto no Bolsonaro, né? Agora eles fazem essa demagogia. A questão do Reinaldo Azevedo, muito comentada aí também, a entrevista que o Reinaldo Azevedo fez com o Lula, é a mesma coisa, é uma demagogia também do Reinaldo Azevedo, né? Ele entrevista o Lula para posar de democrático, todo mundo sabe quem é o Reinaldo Azevedo. Se o pessoal quiser lembrar um pouquinho melhor, é só olhar aí as colunas que ele fazia na época que ele era blogueiro da Veja. Ele é um cachorro louco aí da direita, como a burguesia, ele representa aí o que a burguesia quer falar no momento, que é essa postura aí pseudo-democrática, pseudo, né,
até para conquistar pseudocientífica, pseudodemocrática, toda essa bobajada aí, para conquistar aí um eleitorado de classe média bem pensante aí, que está muito horrorizado com o Bolsonaro. Bom, eu passo aí a palavra para a gente poder continuar com a pauta. Rapidamente, um pequeno comentário, antes do companheiro Antônio Carlos entrar no próximo tema. Eu acho escandaloso assim, o cinismo deles, né? Eles se juntaram aí, essa turma aí, que assim, são apresentados como personalidades, né? Políticos e tal, mas tudo isso, esse pessoal estava tudo lá para derrubar Dilma Rousseff do governo federal em 2016. Essa gangue inteira aí se somou na prisão, né? Foram a favor da prisão ilegal, né? Comprovadamente ilegal do ex-presidente Lula, para que se desse uma eleição, a eleição mais fraudulenta de todos os tempos, que foi essa de 2018. E finalmente é o seguinte: esse pessoal é tudo responsável também pelas mortes de Covid que o país está sofrendo, porque eles foram a favor do golpe, e o golpe é isso que nós falamos até agora. O golpe é quem, né, deixou, né, largou o povo à própria sorte, que são esses túmulos aí, parentes, né, gente, companheiros de trabalho, companheiros de serviço, amigos, familiares, todos que morreram no Covid. Os responsáveis por isso daí é justamente os assinantes, né, desse manifesto da democracia. E, cinicamente, né, eles puxam o nome democracia para ver se conseguem passar um pouco de verniz no sangue que está nas mãos e nas roupas deles, esses golpistas, né, que estiveram aí torturando a população ao longo desse período todo, foram a favor do golpe, e agora me surgem aparecem aí com esse manifesto. Nós, do PCO, temos uma política independente, né, política de mobilização, e aí é que eu passo o gancho para o companheiro Antônio Carlos. Estivemos nas ruas dia 31 de março, e vamos continuar na rua, não é isso, companheiro Antônio Carlos? Ok, eu queria voltar aí, vamos abordando ainda o tema da crise política, né? Essa semana é uma semana marcada aí por uma efervescência na situação política, e o companheiro Chico destacou aí o caso da direita tradicional, né, procurando se reagrupar, né, diante do verdadeiro terremoto, né, que representou aí nas últimas semanas a volta com força total do ex-presidente Lula ao cenário político. Bom, nessa semana, que teve como destaque aí no cenário nacional o dia 31 de março, dia em que a direita, inclusive o governo Bolsonaro, os militares, ganharam o direito, tiveram reconhecido de maneira ilegal, mas oficial, do ponto de vista judicial, o direito de comemorar, né, o golpe militar de 1964. Né, pela primeira vez, inclusive, em muitos anos, né, a Justiça concedeu esse direito de maneira formal. Bom, isso abriu toda uma crise no cenário político, né? O manifesto destacado pelo Chico teve a ver com essa situação, inclusive com a direita fazendo um esforço muito grande, né, na imprensa capitalista, de procurar apresentar aí uma pseudo-crise, ruptura no interior das hostes militares, expressando uma divisão, né, entre a ala militar golpista, representar fascista, reacionária, comandada por Bolsonaro e por outros, e a suposta ala democrática das Forças Armadas. Na realidade, a campanha da burguesia foi para demonstrar que o rabo balança o cachorro, né, de que Bolsonaro não seria parte do partido golpista, do partido dos militares, né, do partido que deu o golpe em 64, matou, torturou, perseguiu, promoveu o retrocesso no país. Partido dos militares que também foi peça fundamental no golpe de 2016, que derrubou a presidenta Dilma, e que foi também, né, a principal força motriz do golpe de 2018, né, quando a direita garantiu aí a condenação e a prisão ilegais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, impedindo que ele participasse do processo eleitoral,
com base, inclusive, como agora é ainda mais público, não só no processo criminoso da Lava Jato, mas na ameaça feita pelos militares, né, ao próprio STF golpista para que não colocasse Lula em liberdade. Bom, no meio disso tudo, enquanto o Bolsonaro buscava, o Bolsonaro e os militares, né, procuravam reorganizar e recompor o governo politicamente, muito claramente visando as eleições de 2022, né, para a qual eles se preparam para disputar um novo mandato. Vocês viram aí a iniciativa da direita tradicional, dos partidos do Centrão, o DEM, PSDB, Novo, PSD de Kassab, aí agora com a presença também do Ciro Gomes, né, tirando aí a máscara, mostrando que ele é um político da direita tradicional, né, como disse o Lula, né, não só eles não fizeram nada para evitar o Bolsonaro, como eles são os pais do Bolsonaro, né, são os responsáveis por Bolsonaro ter chegado ao governo, né, um deles, um dos abutres principais que teve um papel decisivo foi o próprio Ciro Gomes, né, que fez campanha claramente fugiu para Paris no meio da eleição entre o primeiro e o segundo turno para não apoiar o Haddad, mas mais do que isso, fez campanha, comemorou a prisão do Lula, né, todo mundo está lembrado da expressão Lula está preso, babaca, né, usada aí para comemorar, né, junto à juventude, setores da esquerda, o fato de que o Lula estava preso, né? Bom, mas nesse último dia 31, a grande marca do dia não foi o manifesto, que ninguém nem quase ficou sabendo, a não ser pela campanha enorme da imprensa capitalista, em torno desses abutres que estão prometendo se juntar, e estão se juntando para tentar criar uma alternativa ao Lula, né? Mas foi o fato de que a direita, tendo recebido autorização para comemorar o dia 31 de março, não conseguiu efetivamente fazê-lo e realizar atos grandes e importantes em torno desta comemoração sanguinária, né? Quer dizer, a direita queria comemorar 300 mil mortos, a ditadura do passado e a ditadura de hoje. Ditadura, inclusive, que vem suprimindo, né, a liberdade. Aqui nos nossos programas, nós temos mostrado aí seguidas vezes, né, a perseguição à esquerda, a imposição da censura, o processamento já a essa altura de dezenas de pessoas no país pela Lei de Segurança Nacional, né, e todo tipo de repressão, não só da parte do governo Bolsonaro, mas também da parte do STF, da parte do governos da direita, que finge fazer oposição ao Bolsonaro. O caso do Dória, essa semana nós denunciamos aqui a perseguição aí ao humorista Diogo Portugal, foi processado pelo Dória por fazer piada contra o Dória, né? Porque o humorista não pode fazer piada, só pode expressar opinião se a opinião for favorável ao governo, né? For favorável ao Dória, ao Bolsonaro e assim por diante. Bom, mas a grande resposta a essa iniciativa veio do Partido da Causa Operária e dos comitês de luta que chamaram em todo o país e também no exterior a protestar, né, a sair às ruas contra a ditadura de ontem e contra a ditadura de hoje, né? Aqui, durante a semana, desde o dia 1º de abril, já na noite do dia 31, nós fomos mostrando aí o êxito dessas atividades, desses atos, né, que levaram aí milhares de pessoas às ruas de todo o país, em atos em mais de 30 cidades do país, em quase todas as capitais, e também em várias cidades no exterior, na América do Norte e na Europa, realizaram protestos aí contra o governo genocida de Bolsonaro, contra a ditadura do passado e também contra a ditadura do presente. Se tiver imagem, pode soltar aí para a gente, produção, porque eu queria destacar aí o importantíssimo evento, superando, enfrentando, né, a paralisia da esquerda, de uma maneira geral, a esquerda burguesa e pequeno burguesa, que mais uma vez permaneceu calada, né, e não chamou manifestações pela primeira vez
muitos anos, né, que a esquerda, se valendo aí, usando como pretexto a pandemia, se omitiu de realizar protesto. Bom, os atos foram repletos de sucesso, não só pelo amplo apoio, tiveram também uma enorme repercussão entre o próprio ativismo da esquerda, com setores da esquerda se manifestando antes em apoio aos atos, inclusive companheiros que ainda não foram às ruas junto com o PCO, mas se manifestaram aí, saudaram, chamaram a apoiar os atos. Nós tivemos aí vídeos gravados pela presidenta do PT, Gleice Hoffmann, que chamou, obviamente, a protestar contra a ditadura, deputados do PT, como o companheiro Vicentinho, dirigentes sindicais, como o coordenador-geral da FUP, David Barcelar, presidenta da POESP, a companheira Bebel, deputados, lideranças do campo, como o companheiro José Rainha, e assim por diante. Em vários estados, companheiros, principalmente das bases do PT, da CUT e de várias organizações de luta dos trabalhadores, se juntaram a essas manifestações. De certa forma, nós tivemos, se a gente totalizar aí, juntar todas essas atividades, nós tivemos companheiros de todas as organizações da esquerda no país presente em algum tipo de manifestação, né, embora as direções dos partidos não se posicionassem a favor dos atos, sob o pretexto de que não é possível sair às ruas na pandemia, que a gente teria que ficar em casa assistindo ao genocídio e torcendo, né, para que a direita resolva o problema. O que, obviamente, é uma política que já se mostrou totalmente ineficaz, né, porque há mais de um ano a esquerda adotou essa política de não fazer nada, de não mobilizar, de esperar que a própria direita resolva a situação, e, obviamente, nós não tivemos resultados em relação a isso. Né? Vocês estão vendo aí a imagem do ato em São Paulo, né? Um dos atos mais importantes, né? Sem dúvida, que reuniu o maior número de companheiros, e em todo o país nós tivemos aí, então, né, essa presença de militantes do PCO, dos comitês de luta, mas também de companheiros das bases do PT, do PCdoB, do PSOL, até do PSTU em alguns poucos lugares, de grupos pequenos de esquerda como o POR e de outros setores anarquistas, né? Companheiros da Frente Nacional de Luta, dirigido pelo companheiro José Rainha, sindicalistas, mais de 20 categorias sindicais e diretorias sindicais prestaram apoio de algum tipo a essas manifestações, como aconteceram, como essa aí de Brasília e muitas outras. Bom, eu queria destacar que a direção do Partido da Causa Operária vai se reunir aí de maneira ampliada no próximo final de semana, mas já essa semana a executiva do partido, em um balanço dessas manifestações importantes, né, lançou o chamado aí, lançou a discussão, em primeiro lugar, na própria militância do partido, nesse final de semana, nas suas reuniões, e nós vamos lançar um chamado público, inclusive aos companheiros do PT, da CUT, dos sindicatos, de todas as organizações de esquerda, para sairmos às ruas, que o próximo passo tem que ser um 1º de maio, realizarem um verdadeiro 1º de maio de luta, classista, combativo, e como tal tem que ser nas ruas, né? Tem que ser mobilizando. Nós temos que superar a política de colaboração aí com a esquerda covarde, né? Com a esquerda que faz apologia, acha que é bonito ser covarde, né? Defende a coragem de ser covarde, para não repetir aí o vexame do ano passado, quando os setores da esquerda se juntaram a verdadeiros carrascos, inimigos do povo, como Fernando Henrique Cardoso, Marina Silva e outros elementos aí da direita, e fizeram ultraje de chamar esses algozes dos trabalhadores, né, para participarem aí de uma live no 1º de maio. Então, nesse ano, vamos às ruas, né, vamos abrir um debate aí nos sindicatos, na base dos trabalhadores, né, para superar essa política criminosa e levantar no 1º de maio as reivindicações populares em torno da questão da vacina, né, vacinação para todos, quebra da patente, em torno da questão do emprego, redução da jornada, auxílio emergencial de verdade, de no mínimo um salário mínimo para todos, né? Essa aí é a mensagem com a qual nós vamos chamar aí, vamos lançar nos próximos dias um chamado a toda a esquerda. Bom, vamos avançar, porque, por falar em mobilização, nós vamos para os minutos finais aí, os últimos 15 minutos do nosso programa,
tem um chamado importante à mobilização aí no próximo dia 16. Vou passar para o companheiro Juliano destacar aí, nesse momento aí de paralisia das direções sindicais, quem está propondo aí uma nova paralisação, Juliano. Exatamente. Como ocorreu já, né? Inclusive no ano passado, os entregadores de São Paulo estão organizando uma mobilização, uma paralisação, no próximo dia 16 de abril. Ano passado, ocorreu, deixa eu só pegar a data certinha, salvo engano, em março, né? Não, em maio do ano passado houve paralisação dos companheiros entregadores, e agora, em abril deste ano, está marcada uma nova paralisação para reivindicar, né, as melhores taxas, que é o seguinte: eles vão fazer uma entrega, vamos supor, de R$10, eles saem de lá dessa entrega com R$1,50 ou R$1,25, e o restante fica nas mãos das empresas dos aplicativos. Àquela altura, ainda no ano passado, falávamos que era necessário, né, que houvesse organização, que tivesse intervenção dos sindicatos, da própria Central Única dos Trabalhadores, a CUT, para que organizasse esses companheiros, mas no silêncio, né, dessas organizações, os companheiros resolveram aí organizar essa paralisação, que é o correto de se fazer. Eu acho que é isso que se soma, né, e eu imagino que em outros casos devem ocorrer. Nós temos categorias em greve até o momento, né, como é o caso dos petroleiros, mas é necessário ter mobilização, paralisação e manifestação de rua. Eu só queria destacar também a importância do nosso 1º de maio. Eu acho que a receita adotada pela esquerda até o momento está gerando aí quase 4 mil mortes por dia. A receita do hashtag Fique em Casa, das portas fechadas dos sindicatos, enfim, a receita da paralisação. Então, se essa receita aplicada no último um ano, 365 dias, não deu certo, só está aumentando o número de mortos, é necessário retomar, né, os métodos tradicionais de mobilização e ir para as ruas. Fomos no dia 31, eu destaco, inclusive, uma questão importante do 31 de março, que foi feita a homenagem aos companheiros que caíram lutando contra a ditadura militar, ou seja, deram as suas vidas contra o regime militar. Naquela época também, não era pandemia, mas era o risco de ser torturado e morto nos porões do DOPS. Os companheiros se organizaram e foram lutar contra a ditadura militar, enfim. Se o medo é esse daí, preciso lembrar esses companheiros, os atuais companheiros, que não se deve, né, temer a morte, enfim, lutar em torno das suas reivindicações diante do momento gravíssimo que atravessa o país. Então, fica aqui o chamado, né, dos entregadores, próximo dia 16 de abril, às 13 horas. Isso aqui também é gente, né? Só um detalhe: os entregadores é gente que esteve na rua, nunca viu o tal da quarentena, né? Ninguém, esses entregadores, como outras categorias tidas, apresentadas como essenciais, né, serviços de limpeza urbana, eletricitários, enfim, é um pessoal que nunca viu a tal da quarentena, esteve na rua, inclusive servindo a classe média, a alta classe média, a própria burguesia, através de seus serviços, porque, né, desde o começo da pandemia, a gente sabe, tem um pessoal que pode morrer e tem um outro pessoal que não pode morrer. Os entregadores estão na primeira categoria, os que podem morrer, né, desde o começo da pandemia, sendo utilizados aí para os mais variados serviços. Então, fica aqui, me soma aqui a convocação do companheiro Antônio Carlos, né, para o nosso próximo 1º de maio. Fizemos o 1º de maio ano passado também, presencialmente, guardando todas as precauções sanitárias, e esse ano, com certeza, será um ato ainda maior, porque é a demanda da população, tal como nós vimos no último dia 31 de março. Bom, vou passar aqui a palavra, passar a bola para o companheiro Chico falar das complicações da vacina no Reino Unido, porque também não falta mais nada, né? Só falta agora, e aqui em São Paulo é a vacina do PSDB. Eu vou falar para vocês, para eu ter coragem para tomar vacina desses caras aí, vai demorar um pouco. Mas, enfim, ao Reino Unido, Chico. Então, a vacina da AstraZeneca, que é a vacina que foi desenvolvida ali pela empresa AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, tem dado aí, desde o começo, desde as suas primeiras aplicações, né, uma série de efeitos colaterais aí, né, que tem preocupado muita gente, né? A gente sabe que todas essas vacinas aí foram feitas
às pressas aí, da forma que fosse possível aí, para o pessoal poder, não para poder curar ninguém, porque não é isso daí o foco, mas para poder vender logo vacina, empurrar aí, né? Provavelmente o negócio também vai saber, né? Feito aí gastando o mínimo possível para lucrar o máximo possível, que é a lógica do sistema capitalista e a lógica que impera em todas as áreas, inclusive em se tratando de gente morrendo, de vidas humanas e tudo mais, né? Essa vacina está sendo aplicada no Reino Unido, né? E a notícia que se tem é que 7 pessoas aí, nesse último período, morreram com um coágulo sanguíneo detectado aí após a vacina, né? Não se sabe muito bem, segundo a agência reguladora de medicamentos ali da Grã-Bretanha, do Reino Unido, não se sabe se foi uma simples coincidência, né? ou se as mortes foram efetivamente causadas por um efeito colateral da vacina, né? Mas o fato é que mais de 30 pessoas aí desenvolveram esse efeito colateral, que é um coágulo sanguíneo, né? É algo relacionado com o sistema circulatório de todas as pessoas que tomaram essa vacina aí, que são por volta de 18 milhões no total, né? E desses 18 milhões, 30 pessoas desenvolveram esse efeito colateral que levou à morte, né? Essas suspeitas de efeitos colaterais levaram outros países aí, como a Alemanha, França, Holanda e o Canadá, a suspender essa vacina, né? Suspender a aplicação da vacina, né? Que, no entanto, no Reino Unido, ela continuará a ser aplicada, né? Isso mostra aí também a corrida, né? A disputa, a competição aí no mercado em torno da questão da vacina, né? Você tem um problema como esse, logo os países vizinhos já se apressam em proibir a vacina aí, provavelmente tem muito lobby envolvido e tudo mais, né? No entanto, a gente sabe também que não dá para confiar plenamente em vacina produzida por nenhum capitalista, né? Que nem o Juliano ressaltou, aqui no Brasil é a vacina do Dória, né? A vacina do PSDB, né? Mas a gente vê até que a vacina produzida lá na Inglaterra, pela Universidade de Oxford, uma das universidades aí mais renomadas no mundo inteiro, está dando problema aí. Então você imagina só a vacina feita aqui pelo governador João Dória aí, e em tão pouco tempo, com pressa, com propaganda falsa, com crise e tudo mais, né? Passo a palavra aí para os companheiros que quiserem comentar essa questão, já estamos nos aproximando aí dos minutos finais, né? Eu só queria destacar que essa vacina, a vacina AstraZeneca, é a segunda vacina em uso no Brasil. Sim. É a vacina da Fiocruz, né? Houve muitos casos de trombose, foram mais de 30 casos denunciados no Reino Unido, e agora já aí com esse número de óbitos. Obviamente, como destacou o companheiro Chico, envolve-se aí pesados e bilionários interesses dos capitalistas. Bom, mas eu queria destacar na Inglaterra um outro fato importante nesse final de semana, foram os protestos realizados aí por milhares de manifestantes, convocados aí também por grupos de esquerda, sindicalistas, contra a lei que procura restringir os direitos de manifestações, né? Nós vamos falar disso aí amanhã na Causa Operária, no Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, e também no nosso programa, mas só destacar rapidamente a importância, né, das manifestações que chamavam a matar o projeto de lei, né? Os protestos aconteceram em 25 cidades, incluindo Londres, onde aconteceu, inclusive, um enfrentamento entre os manifestantes e a polícia. Só para a gente ter uma rápida ideia do caráter ultra-reacionário das medidas que estão em discussão no Congresso, na Câmara Baixa do Parlamento britânico, ela pretende dar mais poderes à polícia, né, para impor condições prévias à realização ou não das manifestações. Por exemplo, a polícia teria o direito de estabelecer horário para o começo e o fim das manifestações, né?
e estabelecer, inclusive, um limite de ruído, né, qual seria o tamanho do barulho que as manifestações poderiam estabelecer. E haveria pesadas multas, por exemplo, chegariam aí a R$20 mil para aqueles que descumprissem as deliberações, aí, a lei, e até prisão, né, contra as pessoas que atingissem aí monumentos públicos. Poderiam ser condenados aí a 10 anos de prisão. Veja-se que a ditadura que a lei procura impor aí as sanções que estão sendo previstas, que estão em debates aí no Reino Unido, né? E daí a gravidade e as manifestações. Bom, por falar em crise no imperialismo, vou passar para o Juliano anunciar a última dele aí e se despedir. Vai lá, Juliano. Bom, rapidamente aqui, né? Agora é o seguinte, o governo Biden, né, o aplaudido Biden, pela esquerda pequena burguesa, né, a salvação contra Donald Trump. O governo Biden ele conseguiu prender, companheiros que estão nos assistindo, conseguiu prender 171 mil, né, pessoas imigrantes nas fronteiras dos Estados Unidos apenas em março. São 171 mil pessoas detidas somente em março pelas autoridades de imigração das fronteiras dos Estados Unidos. Mostra, né, revela muito bem que a chamada anunciada política, né, de direitos humanos, inclusiva, política identitária de negros e mulheres, latinos, na composição do governo Biden, era tão somente, né, um verniz aí também para esconder, mascarar uma política tradicional do governo norte-americano. Nesse quesito aqui, em especial, ele não vai mexer nada, muito pelo contrário, os políticos ligados a Trump fizeram questão de denunciar, e não estão errados, foram lá tirar fotos dos acampamentos, né, das celas, onde essas pessoas ficam presas, detidas, são celas até piores do que essas que a gente conhece aqui, das penitenciárias brasileiras, e dessas 171 mil pessoas presas somente em março, 15% delas já testaram positivo para o coronavírus. Quer dizer, uma situação total, né, de crise, né, do imperialismo, né, são pessoas vindas da América Central que buscam atravessar a fronteira na tentativa de encontrar uma vida melhor nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, como a gente bem conhece, trata esse pessoal como se fosse um lixo, né, um lixo da humanidade, que se não são mortos no trajeto, são colocados nessas celas aí, em verdadeiros reproduções do que seria um campo de extermínio nos dias atuais. Bom, sendo rápido e curto, deixo aqui já meu boa noite para os companheiros aqui da Causa Operária TV, deixando um abraço a todos e passo já para a próxima notícia do Haiti, a ser falada e comentada pelo companheiro Francisco. Então, rapidamente, né, no Haiti houve aí um caso, há diversas gangues aí ligadas aí a ex-policiais, né, grupos fascistas, na verdade, e houve um caso bem escandaloso aí nessa última semana de um sequestro que aconteceu ao vivo durante uma transmissão de um culto de uma igreja, né? Então o vídeo está aí na internet, né? Quem pesquisar vai ver o vídeo, mas isso daí foi bem flagrante, né? Mas também há uma série de denúncias de massacres em bairros em Porto Príncipe, né? Por parte desses fascistas aí, liderados, é uma gangue armada liderada por ex-policiais, né? Que eles chegaram aí no bairro atirando na noite de quinta-feira e, enfim, subindo em telhado de casa, botando fogo em casa, aterrorizando aí o bairro do pessoal, né? A questão do ataque, eles acontecem aí muito próximo ao Palácio Presidencial do Haiti e foi feito aí por gangues relacionadas com um policial demitido aí, que virou um chefe de gangues fascistas, chamado Jimmy Barbecue Cherizier, né, que também é procurado por vários atentados desse tipo, vários assassinatos e tudo mais,
e que assumiu a responsabilidade por esse assalto aí que aconteceu, né? Esse massacre dentro do bairro em Porto Príncipe, incluindo aí também o sequestro que fizeram da mulher e que você consegue ver inclusive no vídeo e tudo mais, né? Então foi isso daí. A situação lá é de crise política muito grande, né? E é uma questão muito grave, a questão dos fascistas ali no Haiti e dessa disputa toda, né? Tem aí acusam-se aí que é o governo, que eles estão relacionados com o governo, porque o governo, os defensores dos direitos humanos acusam o governo de permitir que isso aconteça, de falar que a polícia não ataque aí esses fascistas, né? Então a situação é muito grave, de crise muito grande, né? Mas fica aí a notícia, né? Que o vídeo do sequestro tem aí nas redes, dá para o pessoal ver, quem quiser dar uma olhada, é bastante chocante e tudo mais, mas é isso daí. Então, uma boa noite aí a todos. Queria agradecer aí a presença, o convite para participar do programa, desejar uma boa semana a todos que nos assistem e tudo mais. Passo a palavra aí para o companheiro Antônio Carlos para poder fazer o encerramento. Boa noite. Só antes da gente encerrar, eu queria agradecer aí ao Superchat, as contribuições aí da companheira Carla Silva. Muito obrigado, nos brindando aqui com a sua contribuição, lá diretamente do outro lado, né, lá do Reino Unido, onde aconteceram aí os protestos que nós mostramos, e o companheiro Michel Cismasnoglu, mandando saudações socialistas e a todos com abraços. Muito obrigado, a contribuição de vocês, né, e de todos aqueles que nos acompanham, dos nossos membros, é fundamental para levar adiante essa luta. Sigam aí com a programação da Causa Operária TV, 24 horas no ar, e uma boa semana de luta. Amanhã a gente volta com o resumo do dia, às 20h30. Um abraço forte e até amanhã.